professor Jorge Augusto, explicador virtual. Vamos lá continuar nossa bateria de exercícios aqui. Então, nós temos aqui mais exercícios: Islã, Império Bizantino, China Antiga e os reinos africanos na nossa aula de número 36. Questão número 15. Cite algumas características da sociedade de Gana por volta do século XI. Aqui nós vamos enumerar algumas características desse reino africano, desse reino de Gana. Então, características aqui podemos citar: havia um poderoso exército liderado pelo rei que ocupava o topo de uma sociedade hierarquizada. Então o rei, além de líder político, ele era um líder militar. Ele fala aqui de uma sociedade hierarquizada, ou seja, tem uma hierarquia, tem uma ordem para se seguir nessa organização social. E no topo, claro, aqui nós vamos ter o rei. Abaixo do rei nós teremos os sacerdotes, os nobres e os funcionários que cuidavam da administração do reino. Essa era a elite do povo de Gana. Então, característica aqui: um reino centralizado, aonde o rei ele é ao mesmo tempo o chefe político e o chefe militar, em uma sociedade hierarquizada, formada também pelos sacerdotes, os nobres e os funcionários que cuidavam da administração do reino. Próxima aqui, nós vamos ter, na número 16, qual a importância das cidades de Timbuktu e de Gene? Duas cidades importantes nos reinos africanos. O que essas cidades terão de importante para esses reinos na África? Resposta aqui, foram incorporadas ao Império do Mali no século XIV. Antes dessa data, porém, já eram grandes centros políticos. Então, toda a decisão política aqui se concentrava nessas duas cidades de Timbuktu e de Gene. Mais que isso, eram mercados que controlavam a chegada dos produtos trazidos pelas caravanas do norte e do sul. Então, além de serem grandes centros políticos, eram grandes centros comerciais. Eram as cidades que davam vida ao reino de Mali. Terminamos aqui a questão de número 16. Questão 17. Vamos entrar aqui no Império Bizantino. Só lembrando, o Império Bizantino é o Império Romano do Oriente. É a continuação do Império Romano do Ocidente, só que agora no Oriente, liderado pelo imperador, criado pelo imperador Constantino. O principal imperador foi o Justiniano. Então a questão 17. Defina um movimento iconoclasta ocorrido no Império Bizantino. O que foi esse movimento iconoclasta? Esse nome bonito de falar. O movimento iconoclasta caracterizou-se como um longo conflito religioso iniciado pelo imperador Leão III, o qual proibiu o uso e ordenou a destruição das imagens existentes nos templos. Não obstante, a veneração das imagens foi restabelecida mais tarde. O grande conflito, então, desse movimento iconoclasta era o culto às imagens, que o imperador Leão III ele vai proibir. Esse culto das imagens ele era muito forte dentro do mundo bizantino. Então, a primeira discussão aqui dentro desse império é essa questão religiosa: cultuar ou não cultuar as imagens. Então nós teremos o rei e o imperador tentando acabar com esse culto às imagens. Questão de número 18. Entre os fatores citados abaixo, assinale aquele que não, preste atenção aqui no não, concorreu para a difusão da civilização bizantina na Europa Ocidental. Ele quer saber dessas opções aqui qual foi a principal característica que não vai contribuir para que a cultura bizantina se espalhe pela Europa Ocidental. A opção A diz que a fuga dos sábios bizantinos para o Ocidente após a queda de Constantinopla. A letra B, expansão da reforma protestante
que marcou a quebra da unidade da Igreja Católica. Opção C. Divulgação e estudo da legislação de Justiniano, conhecida como Corpus Juris Civilis. A opção D. Intercâmbio cultural ligado ao movimento das Cruzadas. E a E. Contatos comerciais das repúblicas marítimas italianas com os portos bizantinos nos mares Egeu e Negro. Então, dessas opções aqui, qual não vai concorrer para a difusão da cultura bizantina no Ocidente? A resposta é a letra B. Expansão da reforma protestante, que marcou a quebra da unidade da Igreja Católica. Então, ele está falando aqui de algo que não concorreu para a civilização bizantina se estabelecer no Ocidente. Por que a expansão da reforma protestante não vai estar dentro desse contexto? Todo esse processo de reforma protestante, ele ocorre dentro do continente europeu, ocorre no Ocidente, não no Oriente. Questão de número 19. Justiniano, o principal imperador do Império Bizantino. Ele que vai ser o responsável por alargar as fronteiras do Império. Então, Justiniano vai aqui governar de 527 a 565 no Império Romano do Oriente ou no Império Bizantino. Enfrentou diferentes dificuldades internas, inclusive nas relações entre a Igreja e o Estado, devido a heresias como a dos monofisistas. Este, entre outros princípios. O que ele quer saber? Essa heresia monofisista, o que ela afirmava? Primeiro, que vem a ser uma heresia. É todo ensinamento contrário da Igreja. Então, essa disputa que o Justiniano vai enfrentar entre Estado e Igreja é sobre essa heresia de se afirmar algo que a Igreja não ensinava. Então, isso é uma heresia. Dizer algo contrário ao da Igreja. Então, nós temos aqui 5 opções. O que essa heresia monofisista ela afirmava? Ela pretendia a destruição de todas as imagens. Letra B. Negavam a natureza humana de Cristo. Opção C. Defendiam o conhecimento de Deus inspirado no misticismo. Opção D. Admitiam o dualismo de inspiração budista. E a opção E. Acreditavam na reencarnação das almas em corpos animais. Então, o que essa heresia monofisista ela afirmava? A resposta correta é a opção B. Negavam a natureza humana de Cristo. Enquanto a Igreja dizia que Cristo ele era humano e divino, os monofisistas diziam que Cristo ele era apenas divino e não era homem. Isso aqui era uma heresia. A Igreja ensinava que Cristo era humano e era divino, e os monofisistas diziam que Cristo ele não tinha a sua natureza humana, mas somente a sua natureza divina. Terminamos aqui a questão de número 19. Questão número 20. Em relação ao Império Bizantino, é certo afirmar que... Então, qual é aqui a opção correta ligada a esse Império Bizantino? A opção A diz: o governo era, ao mesmo tempo, teocrático e liberal. Quando ele fala em governo teocrático, que ele era o governo da qual o líder, ou ele era o Deus, ou era o representante de Deus. A opção B, o Estado não tinha influência na vida econômica, ou seja, no Império Bizantino, o Estado não interferia na economia. Opção C, o comércio era sobretudo marítimo. Será que o comércio no Império Bizantino ele era apenas marítimo? A opção D, o Império Bizantino nunca conheceu crises sociais, ou seja, foi um império que passou sem crise nenhuma entre as classes sociais. E a opção E, o imperialismo bizantino restringiu-se à Ásia Menor, ou seja, esse imperialismo, essa expansão se concentrou em apenas um lugar.
Qual é a opção, então, que vai ser a correta aqui sobre o Império Bizantino? É a opção C. O comércio ele era sobretudo marítimo. Lembrando que a posição geográfica do Império Bizantino faz com que ele controle somente o mar. Eles não possuíam rios, então o controle do comércio do Império Bizantino era através do mar. Eles vão conseguir se fortalecer e crescer economicamente através desse comércio. Tanto que controlar o mar faz também com que eles tenham contato com outros povos e se estabeleçam como grandes comerciantes. Questão 21. Sobre o Império Bizantino, considere as afirmações abaixo se são verdadeiras ou se são falsas. Então nós vamos ver se cada opção dessa aqui era falsa ou verdadeira. A primeira diz aqui, Constantinopla, a Nova Roma. A Nova Roma, por quê? O Império Romano do Ocidente, ao ser invadido pelos povos bárbaros germânicos, ele é transferido para o Oriente, onde a capital é Bizâncio. Por isso a Nova Roma. Há apenas uma mudança de lugar. A forma administrativa continua a mesma. A Nova Roma de Constantino foi fundada para servir como capital do Império. Então, Constantinopla, ela vai servir como a capital do novo Império? Verdadeiro ou falso? É a opção verdadeira. A outra opção aqui, sua localização geográfica era péssima, descampada por todos os lados, facilitando as invasões. Isso é uma afirmação falsa. Por seu império havia total defesa aqui das suas fronteiras. E é o principal motivo dessa capital ter sido transferida de Roma para Bizâncio. Enquanto Roma era fácil de ser invadida, Constantinopla ela não era fácil de ser invadida. Próxima opção. O grande imperador de Bizâncio foi Justiniano, de origem humilde, mas protegido por seu tio, o imperador Justino. Essa opção ela é uma opção verdadeira. O grande imperador foi Justiniano, que vai criar o Código Civil Justiniano, onde ele pega as leis de Roma e transfere para a realidade do mundo bizantino. Ele também vai ser o responsável por expandir territorialmente esse império e também fortalecer a economia do Império Bizantino. A próxima opção aqui, no Corpus Juris Civilis, Justiniano organizou uma compilação das leis romanas desde a República até o Império. Vamos lá, essa opção ela é verdadeira. Justiniano ele pega todas as leis de Roma e transfere para a realidade do mundo bizantino. Ele cria então um outro conjunto de leis que vai ser a base jurídica e também de funcionamento político, social e econômico do mundo bizantino. A última aqui, com o objetivo de reconstruir o antigo Império Romano, Justiniano empreendeu campanhas militares conhecidas pelo nome genérico de Reconquista. Será que o Justiniano, ele nessa conquista territorial, ele está tentando reerguer aquele antigo Império Romano lá do Ocidente? Verdadeiro ou falso? É uma opção verdadeira. Mesmo o Império do Ocidente tendo caído e sendo transferido para o Oriente, Justiniano, nesse processo de conquista, o que ele quer? Ele quer restabelecer as fronteiras daquele império que havia sido destruído. Por isso o governo de Justiniano é também um governo marcado muito pela expansão territorial. Então, só para a gente fechar aqui o assunto, a gente tem aqui Constantinopla, a sede e o centro desse novo império, a capital do novo Império de Roma. A localização geográfica ela não era péssima. Isso logo favorecia o quê? A defesa do território, diferente de Roma, que acabou sendo invadida pelos povos bárbaros. Justiniano foi o grande imperador desse império, onde ele vai criar um conjunto de leis, onde esse conjunto de leis é um conjunto
lá da Roma antiga, mas é reformulada agora para a realidade do povo bizantino, e ele vai aqui reconstruir, vai tentar reconstruir o antigo Império Romano nesse processo aí de expansão territorial. Então terminamos aqui essa bateria de exercícios sobre os últimos 4 assuntos tratados: do Islã, do Império Bizantino, da China Antiga e também dos reinos africanos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.